Nós estamos então no segundo culto dessa noite. Com certeza Deus vai falar tão poderosamente no teu coração quanto falou no coração dos seus irmãos. Amém? Nós vamos evitar, né? Só vá ao banheiro se realmente você precisar ir. Se você precisar beber uma água, não trouxe a garrafinha, as garrafinhas estão ali no fundo. A garrafinha não, o copinho descartável e uma garrafa com água. Um dos diáconos irão te servir. Amém? Glória a Deus, amados. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu costumo dizer aqui na igreja que às vezes Deus vai trabalhando assim de uma forma tão... Certamente que Ele trabalha diferente com cada pregador, com cada pastor, dentro das peculiaridades, das particularidades de cada um. E no meu caso, geralmente para culto de domingo, ou quando eu sou convidado a pregar, levar a palavra do Senhor em algum lugar, aí vai nascendo no meu coração, Deus vai falando muito forte, vai amadurecendo, os fatos vão se juntando. Então quando eu sento para preparar o sermão, ele já está esquadrinhado lá no meu coração, na minha mente. E esse daqui não é diferente, né? Mas eu fiz esse esboço de sermão na madrugada, uma madrugada muito gostosa na presença de Deus. Esses dias eu tenho avançado nos horários pelas madrugadas. E eu tenho encontrado com algumas pessoas, né? Apesar de não conversar com elas. Aí eu estava vendo que tem jovens orando, né? Esses dias eu vi lá a Brenda orando, era 2:30 da manhã. Ontem o pastor Mário estava, a Tiffany também. A Tiffany acho que foi 2 horas da manhã esses dias, postou um salmo. A pastora Josi ontem orou, se eu não me engano, das 2 às 3. Então eu tenho visto que as pessoas têm... A Dani eu não vou nem falar, né? Qualquer coisa que eu posto lá, uma coisa, pode ser qualquer hora, não sei, acho que a Dani não dorme, ela vai ter que curte lá. Amém? Então, glória a Deus pela nossa igreja. E a resposta de oração de vocês, no modo geral, o relógio de oração, tem sido muito eficaz, porque nós percebemos que muitas pessoas que nós temos orado, Deus tem alcançado a vida dessas pessoas, né? Esses dias nós tivemos uma perca. Foi o Mário, tio do Wesley, né, que era um estado muito crítico, mas nós podemos ver que em dado momento ele melhorou, ele avançou, né? Mas aprove a Deus recolher ele. E ele foi vítima do vírus, do coronavírus, que agravou, os seus rins pararam, e era gravíssimo, né? Tanto que ele usava 2 ventiladores, né, um em cada pulmão. Então era muito crítica a situação. E tem situações que Deus faz agora e nós vamos entender depois. O importante é nós entendermos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E independente do nosso sofrimento ou aquilo que nós venhamos enfrentar ou passar, Deus é bom, independente de qualquer coisa. Amém? A sua bondade e misericórdia ela é eterna. Ela não é oscilante como a minha e a sua. Hoje nós somos bons. Amanhã às vezes a gente vai ser ruim em algum sentido, em algum aspecto, para alguma pessoa, né? Mas Deus não muda. Nós chamamos na teologia de a imutabilidade de Deus. Aquilo que Ele era ontem, Ele é hoje e Ele vai ser pela eternidade o mesmo Deus. Amém? E a palavra diz que Ele é amor, Ele é justiça e amor. Então nós seguimos por aqui sabendo que a vontade dEle é perfeita. Mas sem demora vamos à leitura. Isaías capítulo 53. Isaías 53, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 9. Eu sempre uso alguns detalhes aqui, como você não chamar livros de cartas, né? O tipo assim, lê lá a primeira de Samuel. Não, é o primeiro livro de Samuel. Aí você for uma carta de Paulo e você vai usar no feminino. Aí você vai dizer a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nem sei o que eu falei, esqueci o que eu ia falar também. Isso aqui dá pregar 2 cultos um atrás do outro quando você não está acostumado. Mas daqui a pouco eu lembro. O Espírito Santo me ajuda aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, é coisa linda. Acabaram de sair do culto, estou assistindo o culto de novo. Amém? E a palavra sempre muda, hein, irmãos? Deus faz uns rebuliços, umas coisas. Então nós vamos ler aqui Isaías 53, versículos de 1 a 9. E a palavra do Senhor diz assim, dessa vez agora a gente vai assentado mesmo, né? A palavra do Senhor diz assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo e perante ele, e como raiz de uma terra seca,
não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém? O que eu queria dizer que me fugiu da cabeça é que eu disse que do versículo 1 ao 9, né? Porque na Bíblia, esse dia eu falei para minha esposa, ela falou, mas na minha Bíblia tem. Eu falei, não, mas na maioria das Bíblias, principalmente essas Bíblias mais, a revista atualizada, a revista corrigida, você vai olhar que na tua Bíblia não tem o versículo 1. Por isso nós não falamos do versículo 1 ao versículo 9, nós falamos do versículo 1 ao versículo 9, ou versículo 9. Né? Na Bíblia de quem aí que não tem o versículo 1? A sua não tem, né? A sua também não. A da pastora tem. A minha não tem, versículo 1. Só que as Bíblias eletrônicas dos aparelhos, os smartphones, celulares, enfim, tablets, elas têm o versículo 1. Mas é só uma curiosidade. Amém? Para que a gente venha entender. O título que Deus me deu nessa madrugada, cadê a capinha? Está aqui? Não. No primeiro culto tinha. Tem aí? Mas o título dessa mensagem é o seguinte: Ele levou sobre si as nossas dores. Diga comigo, Ele levou sobre si as minhas dores. E Deus falou comigo nessa madrugada acerca desta palavra. Senhor, do que nós vamos conversar hoje na igreja, né? São 2 cultos, eu digo hoje porque era madrugada. Quando eu sentei, eu sempre vou fazer isso depois que todo mundo dorme, né? A pastora foi dormir, depois ela acordou para orar, depois ela dormiu de novo e eu continuei lá. E o João Pedro foi dormir. E eu disse, mas falar sobre... Porque quando você vai falar sobre Isaías 53, você tem muita coisa para dizer. E se a gente for falar tudo que vai vir no nosso coração, 1 hora é pouco para pregar, 2 horas é pouco para pregar. E ele falou, você vai falar de amor. Você vai falar de amor. E é o que eu gostaria de falar hoje com você. Sobre a maior manifestação de amor que se tem notícia na humanidade. Não se tem um relato sobre uma história de amor como essa. Eu digo que o Senhor muda porque a gente nunca fala a mesma coisa de um culto no outro. Agora me fez eu lembrar quando eu preguei uma passagem bíblica, e até tinha aquela canção antiga do Luiz de Carvalho, o nome? Luiz de Carvalho, né? Que fala, se isso não for amor, né? Se isso não for amor, o oceano secou. Lembra dessa canção? Na verdade, se isso não for amor. E a maior manifestação desse amor foi a entrega de Jesus pela sua e pela minha vida. E a palavra do Senhor diz que agradou a Deus a fazer isso. Então, desde que mundo é mundo, nós não temos uma prova de amor maior, nem de uma mãe pelo seu filho, nem uma mãe entregar a vida pelo seu filho, do que essa prova de amor, aonde o Criador, autor de todas as coisas, não somente entrega seu unigênito, mas se entrega também para que nós fôssemos tão imperfeitos e alcançássemos a misericórdia e a graça do Senhor. E quando eu digo nós somos imperfeitos, é dessa forma que Ele nos vê e nos ama mesmo assim.
O amor de Deus pela minha e pela sua vida é o que eu quero dizer essa noite. O amor que deu, que ofereceu o seu único filho para que eu e você nós tivéssemos não somente uma vida eterna, mas tivéssemos uma dívida paga que nós jamais poderíamos pagar. A palavra de Deus relatada no livro do profeta Isaías, aos olhos humanos, ela nos mostra muitas coisas. O que nós vemos quando nós lemos de uma forma rápida? A gente olha, a gente observa dor, sofrimento, angústia, constrangimento, injustiça sofrida por um justo. O que é uma injustiça sofrida por um justo? Uma pessoa pagar por uma coisa que ela não fez, ela ser castigada por algo que ela não fez, ela ser condenada por um crime que ela não cometeu. Então, quando nós lemos Isaías capítulo 53, é o que nós vemos. E de fato, esta passagem de Isaías 53 nos mostra isso mesmo. E essa mesma passagem, quando nós lemos e entendemos e vemos tudo isso, nós vemos dor, sofrimento, angústia, constrangimento, injustiça com um justo, também tem que trazer um constrangimento ao meu e ao seu coração. Porque foi para que eu e você nós estivéssemos aqui, onde a gente está, exatamente aonde estamos. E não somente estivéssemos aqui, mas estivéssemos também nos preparando para a eternidade. Mas essa passagem, ela nos mostra muito mais do que isso que nós lemos. Esta mesma passagem, ela mostra muito mais do que nós lemos meramente. Eu disse agora há pouco, o que é ler meramente? É quando simplesmente nós passamos, nós olhamos, mas nós não conseguimos perceber aquilo que tem na profundidade do que ela fala. Às vezes você já leu o Isaías 53, 1, 2, 10, 50, 100 vezes. E de todas as vezes que você leu, de alguma forma Deus falou com você em algum momento da sua vida. Só que nessa noite Ele fala de uma forma diferente ao meu e ao seu coração. Porque ela nos mostra que o sacrifício foi para que nós fôssemos sarados, curados de alma, espírito e corpo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores. E por que Ele levou sobre si nossas enfermidades e dores? Para que nós tivéssemos a condição de herdar a vida eterna. Para que nós fôssemos curados, meus irmãos, o suficiente para nós compreendermos aquilo que ao longo dos anos nós não temos compreendido. Porque a palavra do Senhor tem sido muito falada, muito ministrada, mas poucos têm compreendido, e muitos sofrem dores a vida inteira. E eu não estou falando aqui de dores físicas, estou falando de dor mais profunda, dor na alma, cativeiros e dores tão profundas que nos tornam escravos a vida inteira e nos deixam à mercê disso. Mas a palavra do Senhor diz que Ele levou, e se Ele levou, porque eu e você ainda nós estamos sofrendo. E quando nós ouvimos falar dessa maneira, dá-se a entender que estamos criticando a Deus, estamos criticando a Jesus e dizendo: ora Jesus, porque aqui na tua palavra diz, aqui em Isaías 53, e aqui diz que o Senhor levou as nossas enfermidades, a de todos nós, e as nossas dores também. E por que eu ainda enfermo? Porque eu ainda sinto dores na minha alma. E nós vamos entender porque a culpa não é dele. Não, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores. E talvez nós sofremos ainda porque nós não entendemos o sacrifício do Senhor. O texto todo em si, ele é extraordinário. É o sacrifício do justo pelo injusto, do bom pelo mal. Nos mostra o amor de Deus por nós de uma forma extraordinária. E Ele fala do começo ao fim, passo a passo, do cenário que se estabeleceu no vitupério de Jesus.
no martírio de Jesus. Desde o momento em que ele é traído por um de seus discípulos, desde o momento em que ele é capturado, ele é levado ao sinédrio, desde o momento em que eles saem dali, levam a Pilatos, desde o momento em que Pilatos lava suas mãos, desde o momento que ele pega e ele é trocado por Barrabás, e nós conhecemos toda a história, aí a via de crucificação, né, o martírio que ele sofreu, os açoites, tudo. Vai falar passo a passo, Isaías 53, sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Mas lá no versículo de número 4, eu trago como palavra rema, ou como uma palavra dizente, ou uma palavra estrutural para esse sermão, aonde diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, ou seja, ele levou sobre ele. Ele tomou para ele. Isso me pôs a pensar nesses dias de dores, nesses dias de sofrimento, dias em que estamos sofrendo. E quando nós não sofremos em nosso corpo, como muitas pessoas estão enfermadas, como muitas pessoas estão em hospitais, mas sofremos na nossa alma. E se nós não sofremos por nós, nós sofremos pelo outro. É ou não é verdade? São dias difíceis. Eu já preguei essa passagem inúmeras vezes. Eu já preguei aqui, já preguei em outros lugares. Eu já lecionei escola bíblica falando sobre Isaías 53. E todas as vezes em que eu falei dessa palavra, eu disse e digo que é uma palavra que foi lançada mais de 600 anos, ou cerca de 600 anos antes de Cristo vir ao mundo como homem. Quase 600 anos se deu antes do nascimento humano de Jesus. Isaías lança essa palavra, contando para nós passo a passo o que aconteceria com Jesus, com o servo vicário do Senhor. E narra de uma forma fiel o martírio de Jesus para nos dar a salvação. E isso por amor. Mas a profundidade do versículo 4 é que mexeu com o meu interior, aonde diz que ele levou sobre si a minha, entenda bem, a minha enfermidade e as minhas dores, os meus sofrimentos. Versículo de número 4, ele é muito profundo. Não estou dizendo que todo o capítulo se resume a isso, mas a minha vida e a sua vida nessa noite, você que está aqui, você que acompanha na sua casa ou onde quer que esteja, nos traz esse entendimento, porque o texto é muito claro, diz que ele levou sobre si a minha ou a sua enfermidade e as nossas dores, ele levou sobre si, ele levou sobre ele. Mas me fez a pensar, porque nós ainda continuamos enfermando, ou seja, ficando doentes, e ainda também carregamos dores. E se a gente pensar quais são essas enfermidades e dores que ele levou sobre ele, que tipo de enfermidades são essas? Eu disse aqui, grifo meu, vou dizer novamente, que a maioria dessas enfermidades e dores são emocionais, porque a nossa alma, quando ela está tomada, contaminada, é o que nos faz nos afastar da presença de Deus. A nossa alma fica tão agitada, como eu preguei no domingo passado, onde o salmista diz lá no Salmo 42, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Por que o salmista está dizendo? Porque ele estava angustiado, porque ele estava passando uma fase difícil na sua vida. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia nele. Na maioria das vezes, tudo que nos afasta da presença de Deus são os nossos traumas, as dores que nós sofremos. E às vezes não são dores recentes, não são coisas que nós sofremos hoje. Antes mesmo de falar desse Covid,
desse novo coronavírus que tem tirado a nossa paz, que tem reduzido o número de pessoas no culto, que tem colocado cone e fita. Nunca eu pensei que isso ia acontecer dentro da igreja. Mas muito antes disso, talvez desde o lado do ventre da sua mãe, você já vem sofrendo dores, e dores que nunca cessaram. Talvez na sua infância, na sua adolescência. Ela não se resume só aos últimos 3, 4 meses, mas uma vida inteira. Dores que não nos fizeram enxergar claramente que Ele levou sobre Ele essas dores, e por que nós a carregamos se Ele tomou para Ele? Enfermidades na alma. Nós o tempo todo nos acusamos de coisas. Essa semana eu tive uma conversa, eu sempre trago um testemunho ou outro. E uma pessoa veio conversar comigo e lembrou de um fato que ocorreu há quase uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás. Uma situação que foi assim, como que se diz? Quando tira a paz. Uma situação desgastante, mas que se resolveu muito rápido. Da minha parte eu sou assim, eu resolvo as coisas rápido. Eu não fico protelando, aumentando as coisas. Tem que resolver, vamos resolver logo. E resolve, passa. E nós resolvemos essa situação, eu e um pastor. Só que passado um tempo, essa semana, como foi alguma semana de eu tomar algumas decisões, chamei esse pastor para conversar. Ele começou a lembrar e dizer para mim. Falei, rapaz, me perdoa por isso, por aquilo. Eu falei, rapaz, eu perdoei lá atrás, eu não estava nem lembrando mais disso. Não, mas eu estava e eu fiz isso, aquilo. Eu falei, não, eu não devia. Eu falei, meu irmão, eu perdoei lá atrás, eu não estava lembrando. Porque diz, quem perdoa, deixa para lá. Não fica mais jogando na cara um do outro, não. Quando você libera um perdão para alguém, não volta lá para jogar na cara, não, porque isso é feio. Na verdade, você é mentiroso ou mentirosa quando você faz isso, porque quem perdoa não joga na cara. E ele falou, mas até hoje eu estou mal. Eu falei, você está mal porque você então precisa se perdoar pelo que você fez. Porque eu mesmo perdoei você. A palavra de Deus nos direciona quando fala que a graça é imerecida, é porque nós não merecíamos, não é verdade? Se Deus, olhando para nós, ou vamos supor, se nós olhássemos dentro do nosso caráter do interior, obrigado, Vanderlei, nós viríamos alguma coisa boa em nós? O ser humano tem o costume de olhar o outro e julgar, né? Imagina Deus que olha a nossa alma, vê a nossa mesquinhez, vê o nosso orgulho, vê a nossa mentira, vê como de fato somos ruins lá dentro. Quando nós dizemos para a pessoa, não, eu não tenho, sendo que você tem. Quando nós dizemos para a pessoa, não posso, quando nós podemos. Mas mesmo Ele olhando para essa mediocridade da nossa alma, Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho, porque nós não merecíamos isso. E se Ele fez isso, é que nem aquela questão do credor. O camarada devia para ele e ele devia para o senhor dele também. O Senhor vem, perdoa a dívida dele, mas Ele não perdoa do seu irmão. Depois o Senhor fica sabendo e manda recolher, prender ele, porque ele não pagou a dívida. Não, se eu perdoei você, por que você não perdoa o outro? Agora a gente não pode reverter isso. Se Jesus levou sobre ele as dores, as enfermidades, me perdoou por tudo que eu fiz, por que agora eu não me perdoo? Aí nós vamos entender por que nós carregamos dores. Porque se nós entendêssemos a graça, se nós entendêssemos a mensagem da cruz, se nós entendêssemos esse sacrifício, nós não carregaríamos tantas dores. Pastor, mas não pode cessar todas as dores? Olha, Ele disse que no mundo teríamos aflição, ou aflições. Nós temos as nossas dores cotidianas. Eu estou falando aqui de coisas profundas, coisas que nós carregamos e que fica amargurando a nossa vida, tirando a nossa paz, a nossa alegria de viver. Tem muitos de nós, irmãos, que nascem, tem uma vida, aí conhece uma pessoa, casa, constitui família, tem casa, vem na igreja e morre infeliz, cheio de dores, leva as dores para o túmulo, que não aprende a perdoar, não libera perdão, coisas que amargam a alma.
esse tipo de dores Ele levou sobre Ele, porque eu ainda carrego. E eu disse a esse amigo pastor, eu disse: perdoe, perdoe a si mesmo. E é o que Jesus faz conosco através dessa palavra. Nós percebemos na palavra de Deus, irmãos, que em alguns momentos nós podemos ver através da vida do próprio Jesus ações onde Ele ponha em prática, Ele tomar sobre Ele as nossas dores e também de nos livrar dos medos e das acusações. Tem uma passagem bíblica bem interessante, eu gosto muito de ministrar ela. Está em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Essa passagem fala de uma mulher que estava dentro da igreja, de uma mulher que estava na sinagoga. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela sofria de uma enfermidade. E há 18 anos ela convalescia dessa enfermidade na sua coluna. O título na minha Bíblia aqui vai dizer: a mulher da costa curvada. Diz que ela tinha uma enfermidade na coluna, na qual ela não podia se endireitar de forma nenhuma. Ou seja, ela não olhava para cima, nada. Você já viu uma pessoa com um problema assim na coluna? Aonde vai atrofiando, atrofiando, e a pessoa vai curvando cada vez mais, a pessoa não consegue deitar, a pessoa não senta, ela só dorme de lado. Era a doença dessa mulher. E olha o que diz aqui para a gente ter um entendimento. Versículo 10. Lucas 13, versículo 10 a seguir diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Versículo 11: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Versículo 14: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não nos sábados. Versículo 15: disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Versículo 17: tendo ele dito estas palavras, observe agora comigo, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Ele está ou não está aqui ensinando e colocando em prática aquilo que é dito através da vida do profeta Isaías, lá no capítulo 53? Ora, ele chega na igreja, ele se depara com uma filha de Abraão. E quando chama essa mulher de filha de Abraão, entenda, ele não estava levando, o evangelho da salvação, ele não estava levando o próprio Jesus, a sua palavra, a uma pessoa gentia, uma pessoa que era de outra nação. Não, ele estava falando com uma mulher hebreia. Ele estava conversando com uma filha de Abraão que estava dentro da igreja, mas que estava com uma enfermidade. É interessante quando nós olhamos para essa passagem bíblica e nós vamos procurar entendê-la, porque eu particularmente, eu gosto dessa passagem, eu gosto do desfecho, como Jesus chega, como Jesus faz. Fala muito na vida do crente, fala muito na vida do cristão. E se a gente olhar também de forma rápida, como eu disse agora, a gente só vai ver uma mulher que é curada. Como a gente vê em muitos testemunhos. Eu fui lá e fui curado, chorou, fui curado. Não, glória a Deus por isso. Deus cura e cura os montes. Como se ele só curasse cura física? Não. Porque quando nós olhamos para essa mulher, nós precisamos entender que a principal cura que ela recebe é na alma dela. A palavra de Deus diz que essa mulher ficou tão alegre que ela se endireitou. Eu suponho que ela deve ter dado um pulinho e deve ter dado muito glória a Deus e aleluia naquele momento. Foi o exato momento em que o choro se torna riso, em que a dor e a angústia se torna alegria.
porque ele coloca em prática Isaías 61. Ele veio libertar os cativos, ele veio arrancar as algemas, quebrar os grilhões, colocar em liberdade os que estão presos. E aqui diz que essa mulher vivia há 18 anos presa num cativeiro espiritual, porque ela era enferma, e a principal enfermidade dela era na alma. Agora imagine comigo, vamos repetir, porque estão repetindo aqui. Eu disse aqui o seguinte: quando uma pessoa é rejeitada, alguma situação desse jeito, e eu lembrei aqui sobre uma situação de um menino que eu lembrei hoje durante o culto, o primeiro culto. Um menino que estudou comigo a 2ª série numa escola chamada Capilé em Dourados. E esse menino, ele tinha um dedinho a mais em cada mão. Você já teve assim? Já viu algum amigo assim? Ou alguém tem isso? Um dedinho a mais que nasce assim, no cantinho. Tem gente que é no pé, mas tem gente que é na mão. E ele tinha um dedinho a mais em cada mão. E eu devo ter feito bullying com ele alguma vez da minha vida, ou várias. Mas eu lembro que muitas pessoas, e ninguém gostava de ser amigo dele, porque ele era diferente. Então ele era meio que deixado de lado, não tinha muitos amigos. Como que é o nome daquele filme, daquele menininho que nasceu com aquele problema no rosto e tudo? O Extraordinário, né? Meu Deus, aquele filme lá fala isso que eu estou dizendo aqui. Sobre a rejeição de uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem uma paralisia. Eu até disse aqui, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, né, na fala e auditiva, surdo-mudo, vamos dizer assim. Apesar que as pessoas não gostam de usar esse termo, algumas pessoas. Mas na verdade é surdez, é mudez, enfim. Nós temos uma dificuldade muito grande. Quando a gente vê a mulher do presidente lá fazendo Libra, parece que é fácil, né? Mas vai tentar aprender Libras, para você ver como que é difícil. Vai tentar, quando você pega uma pessoa com esse tipo de deficiência, vem falar com você muito rápido, você não sabe nada. Eu mesmo não sei nada. Eu queria ter alguém aqui do meu lado fazendo esse trenzinho tudo aqui, mas não tem, acho que não tem, porque não é comum aprender e não é fácil. Então, como eles são pouco compreendidos, porque eles não têm fala e também não te ouvem, que eles acabam, né, se juntando ali entre eles, formando uma comunidade entre eles e se relacionando entre eles, porque eles se entendem. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu também olho para a vida daquela mulher do fluxo hemorrágico, que ficou 12 anos naquela luta danada, e aquela mulher menstruada que não podia chegar perto dos seus, porque era tida como impura. Uma mulher impura. Agora você imagina essa mulher, por mais que ela estava lá dentro da igreja, filha de Abraão, seguindo, indo no culto, mas estava lá, diferente de todo mundo. Todo mundo sentava, às vezes ela ficava assim lá no canto, ouvindo, só com o olho para cima, porque a cabeça não articula mais, porque ela não pode se endireitar. Essa passagem também vai muito além daquilo que nós às vezes imaginamos e até pensamos, porque foram 18 anos carregando isso, essa dor dentro dela. Uma coisa é você pegar uma enfermidade hoje, você pegar uma dengue, você tratar, você controlar suas plaquetas, você ser curado. Outra coisa é você, Deus me livre, pegar esse trem que está pegando as pessoas aí, você luta, você vence como muitos já venceram. A grande maioria estrondosa já venceu. E daqui um mês você está bem, daqui 2 meses você está bem. Agora uma coisa é você carregar 18 anos uma dor, uma enfermidade, uma rejeição. Uma coisa é você viver a vida inteira, ter 20, 30, 40 anos sofrendo dores, que já foi lá, há 600 anos antes dele vir, de Jesus vir à terra, já foi dito que você seria livre dessas dores. No versículo 12 ele chega na mulher, ele olha para essa mulher e diz: mulher, está livre da tua enfermidade. Sabe por que ele diz isso? Você está livre porque eu vim para tirar a tua enfermidade. Foi para isso que eu vim. Ele está nos ensinando aquilo que Isaías falou lá atrás. Não é à toa que ele se depara com essa mulher, e mais de 2000 anos atrás nós estamos lendo algo que foi relatado por um de seus discípulos, dentro da fala do próprio Jesus. No versículo 13 diz que ele impôs as mãos sobre ela e ela foi curada e dava glórias a Deus. E não
distante, lá em Lucas também, capítulo 10, Jesus tira a dor e o sofrimento de um homem chamado filho de Timeu, porque nem nome ele tinha. Um homem que um dia enxergou, depois ficou cego, era cego mendigo, mendigando na rua. O Bartimeu, ele estava tão angustiado, e a dor na alma dele era tão grande, era tão profunda, que ele ficou desesperado. Ele sabia que Jesus estava passando por aquele lugar, que Jesus passava por Jericó, e ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foram lá e foram para cima dele: cala a boca, você está incomodando o mestre. Não incomode, não importune o mestre. E ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que ele gritou de uma forma que não teve como Jesus não retornar para ele. Sabe por que Bartimeu gritou muito alto, mesmo as pessoas batendo nele, brigando com ele? Porque a alma dele já não suportava mais a dor da escuridão, do abandono, da rejeição. E quando Jesus se volta para ele, olha que interessante, ele diz: o que queres que eu te faça, Bartimeu, filho de Timeu? Bartimeu diz para ele: ora, Jesus, que eu torne a ver. Jesus diz para ele o quê? Está curado? Não, ele diz: pode ir, meu filho, a tua fé te salvou, porque você acreditou em mim, e a tua fé te curou, porque eu vim para curar você. Eu vim para tirar de você a tua enfermidade e arrancar lá do fundo da sua alma as dores que você tem carregado. E isso foi tão impactante e tão profundo na vida de Bartimeu, o filho de Timeu, o cego, um mendigo, que Jesus diz: agora segue o teu caminho, meu filho. E a palavra de Deus diz que lá, quando tem o desfecho dessa história, e diz assim: olha, e seguiu Jesus Bartimeu pelo caminho ou estrada fora. Eu vou compartilhar com você o que Deus falou no meu coração. Grifo meu. Eu imagino que naquele momento Bartimeu falou: eu vou me apartar de Jesus? Eu vou apartar de quem me tirou a minha enfermidade e de quem tirou as minhas dores? Não, eu nunca mais quero ser enfermo, eu nunca mais quero sentir dores, eu quero andar é com Jesus. E a palavra diz que esse camarada, assim que ele voltou a ver, ele seguiu Jesus, irmãos. O que nós aprendemos com isso? Eu tiro a enfermidade, eu arranco a dor, eu preencho a sua vida, eu dou uma nova visão para você, eu te dou para você novidade de vida. É isso que ele falou. O gesto de Bartimeu foi a resposta que nós, irmãos, nós devemos ter. Porque ele cura, restaura, salva, leva para o céu. Aleluia. Não obstante também, lá no Evangelho segundo João, ou São João, capítulo 8, a partir do verso 1, nós temos uma das cenas e das histórias mais impactantes da Bíblia, aonde mostra Jesus curando a alma de uma mulher prostituta. Você imagina como deve ser o sofrimento de uma mulher que tem que vender o seu corpo para ganhar a vida? Às vezes você vai assistir uma entrevista, um relato de uma pessoa que faz programa ou isso, aquilo, e ela ri, diz que gosta, diz que eles fazem até filme disso. Mas não é o que a pessoa sente lá no fundo quando ela fica sozinha. Porque quando você está lá no silêncio da alma, e a alma grita, irmãos, e olha, vou falar para você, no silêncio grita muito, eu sei o que eu estou falando. Você começa a se deparar com um poço de dores dentro de você. Lá em João capítulo 8, a partir do verso 1, nós vemos Jesus tratar e curar o coração dessa mulher prostituta que tinha o nome de Maria Madalena. Quando eu vou preparar uma ministração, eu gosto de ler, e eu leio bastante. E eu entro nos sites que eu tenho algumas fontes, e tem umas que eu pego aleatório, eu quero ouvir o que uma pessoa diz, outra diz. E aí eu até me deparei com uma situação hoje, lendo que uma pessoa diz assim: ela não era prostituta, ela era uma mulher rica.
Falei, misericórdia, Jesus. Misericórdia. A pessoa falar o que ela não sabe. Assim como Bartimeu não era o nome, porque a palavra Bar significa filho, e Timeu era o nome de seu pai. Madalena também não era um sobrenome, porque o nome correto não é Madalena, mas é Magdala. Obrigado. Porque é da cidade das Magdalas. Sabe o que significa isso? Não. Cidade das prostitutas. Cidades da prostituição. E essa mulher foi pega em flagrante adultério, não porque ela traiu o seu marido, porque ela não era casada. Porque arrumaram uma casinha para Jesus, para ela se encontrar com um homem casado. E é tão profunda essa história de Jesus com Maria Madalena, como ele mexe com a estrutura daquela mulher, toda carregada de pecado, de imoralidade, de mentiras, de uma vida de dores, uma vida desgraçada, que estava a ponto a ser apedrejada. E um apedrejamento nós sabemos como funciona. Coloca a mulher ou enterra a mulher uma parte, e aí da cintura para cima ela fica exposta, rasga-se a sua blusa, expõe os seus seios e ela é apedrejada. Porque primeiro ela precisa ser envergonhada pelo que ela fez. Ou ela tem que cair de joelho no chão e se rasgar e ser toda apedrejada. Imagina a situação dessa mulher naquele momento. Nós conhecemos a história daquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o desfecho que nós trazemos para linkar com Isaías 53 é um momento em que tudo passa, a tensão acaba, a ameaça cessa. E Jesus pega e diz assim para essa mulher. Ela diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Qual é a resposta que vem? Ela diz: Senhor, não estão mais aqui. Qual é a fala de Jesus para essa mulher? Qual é a devolutiva dele? Ele diz: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Sabe qual foi o desfecho disso? O resultado disso? Essa mulher seguir Jesus a vida inteira. Ela esteve com Jesus todos os momentos, até na hora do Gólgota, na hora do sacrifício, na hora da crucificação, e também esteve presente desde o momento da sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Sabe o que aconteceu nesse cenário? Jesus mergulhou no profundo da alma daquela mulher e arrancou de lá raízes tão profundas que não permitiu que essa mulher retornasse à prostituição, porque ela entendeu que ele veio e arrancou aquela enfermidade emocional que ela tinha, aquela doença que ela tinha no fundo, no recôndito da sua alma. Jesus arranca e traz para fora. E é como se ele estivesse dizendo: eu venho para tirar a sua enfermidade e a sua dor. E aí onde entra a questão: quem entende permanece tranquilo, mas quem não entende continua carregando as dores. Esses são exemplos de que Jesus pôs em prática aquilo que foi determinado para a minha e para a sua vida, para a eternidade. Que coisa de louco, né? Ele colocou em prática o que estava determinado para a sua vida na eternidade. Porque nós vamos aprender a viver sem dor aqui, porque lá também nós não sentiremos isso. Quando nós lemos Isaías 53, fala de cruz, também fala de entrega, fala de graça e fala da quitação de uma dívida que nem eu e nem você, nós não tínhamos a menor condição de pagá-lo. Mas um fato é, quando o profeta diz: ele levou sobre si nossas enfermidades e dores. E de fato, irmãos, ele levou todas elas, todas as dores, todas as enfermidades. Ele chamou para ele, para que eu e você não sofrêssemos o tanto que nós sofremos.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom, nós vamos ter luta dia a dia, nós vamos matar os leões. Mas tem dores e aflições que nós não precisamos carregar. Nós precisamos encontrar essa paz. No versículo de número 5, parte B, a palavra do Senhor diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra pisaduras significa feridas. Pelas suas chagas nós somos curados. Porque ele se fez pecado pela mim e pela sua vida, e sofreu no seu corpo, alma e espírito, tudo aquilo para que eu e você entendesse. E eu quero falar para você sobre os sentimentos que Jesus teve. É tão interessante. Nós não podemos fechar essa mensagem sem pensar nisso. Porque até no seu sofrimento ele nos ensina. Porque Jesus sofreu no corpo, no alma e no seu espírito. Perceba comigo. O primeiro lugar que Jesus foi atacado para ser abatido foi na sua alma. Porque a palavra diz que ele foi rejeitado. O autor da própria criação sendo assassinado pela sua criação. A palavra de Deus diz que ele era como que uma pessoa daqueles que as pessoas escondem o rosto. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os irmãos no outro culto. Isso já aconteceu com você, não? Ou você já fez com alguém? O que é ser uma pessoa como quem aquela outra pessoa esconde o rosto? Eu estou passando aqui, o presbítero Fabrício está aqui, eu estou vendo ele, ele percebeu de rabo de zóio que eu estou ouvindo, mas ele continua tocando, fazendo de conta que eu não estou passando, porque ele não quer me ver. Sabe em que momento da vida de Jesus ele passou por isso, não? No momento em que ele carregava aquela cruz e passava no meio da multidão, e as pessoas viravam o rosto e não tinham coragem de fitar em seus olhos. Sabe por que era difícil para essas pessoas olhar e viravam o rosto, ignorando ali aquele sofrimento? Você já fez isso? Eu já fiz isso com as pessoas. Fazer de conta que eu não estou vendo. Mas também já fizeram isso comigo, e de vez em quando tem gente que faz ainda. Sabe aquela coisa que você vai fazer assim, aí você faz assim com a mão, o cara não faz, ou finge que não te vê, e você faz assim com a mão, faz de conta que a mão estava coçando, e depois põe ela no bolso e fica com a cara do cachorro que caiu do caminhão de mudança. Mas ele te viu, ela te viu ali. Só que aquelas pessoas que viravam o rosto para Jesus, muitas delas foram pessoas curadas por ele. Muitas delas comeram do pão e do peixe que ele multiplicou à multidão. Muitas daquelas pessoas ouviram palavras que mudaram a vida delas. Mas quando chegou naquele momento, até Pedro, né? Negou Jesus 3 vezes. Mas era disso. Agora imagina, será que ele se sentiu rejeitado na hora, não? Ah, mas Jesus era Deus, será que sofreu? Ora. E a oração dele no Monte das Oliveiras, onde ele dobra o seu joelho lá no lugar da prensa, no Getsêmani, aonde 2 de seus discípulos deveriam estar orando, intercedendo, e eles dormem. E Jesus fica sozinho, falando com o Pai, e a palavra de Deus diz que ele tinha suor como gotas de sangue. Agora imagine Jesus ajoelhado, suor como gotas de sangue. E a palavra de Deus diz que ele sofria naquele momento, no seu interior, agonia como uma agonia de morte. Você sabe o que é uma agonia de morte? É a certeza de quem sabe que vai morrer daqui a pouco. E quando passa na tua cabeça que daqui a pouco você vai morrer, você pode morrer, imagina como que não fica a sua alma. Imagina como não fica o coração de uma pessoa que é diagnosticada com Covid-19. Eu cheguei no hospital e eu achei que eles iam me dar umas insulinazinhas na barriga, ia abaixar meu açúcar e eu ia voltar para casa no outro dia. Mas não, meu amigo, você está infartando, você vai para a UTI. Ah, rapaz, formigou até a ponta do meu dedo, do pé.
E quando lá não, ele falou, não, você vai ter que fazer um procedimento, nós vamos ter que colocar 2 molas aqui, ó, na veia do seu coração. Eu falei, agora lascou tudo. Que nem o Caleb fala, eita pega. Ele falou, eita peda. Agora, deu, mas se eu vou falar para você, eu já falei aqui, deu testemunho. Eu estava ali, Senhor, eu estou pronto. Mas se o Senhor puder, eu quero ficar mais um pouco. Agora imagine, ele chega, dobra o seu joelho e diz assim, Pai. E eu digo assim, eu estou falando tranquilo, né? Porque uma oração de quem está orando com agonia de alma deve ser um pai estridente. Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu o beba. Porque a alma estava angustiada. Porque ele não tinha ninguém. Porque quando ele chega nos seus discípulos, ora, vocês estão dormindo, vocês não podeis vigiar comigo nem uma hora. Ele quer dizer, vocês me abandonaram agora. E depois ele sabia que ele estaria também sozinho. E no momento em que todo mundo começa a gritar e dizer bem alto, crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Ora, crucifiquem um homem que não tem pecado, que não tem dolo algum, como diz lá Isaías, há mais de 600 anos atrás. Crucifiquem esse homem e solte esse, que é o estuprador, o ladrão, o vagabundo, o sem vergonha, o extorquidor, o sequestrador. Isso, solte ele. Não que não se deveria ter misericórdia da alma de Barrabás. Agora, imagina você sendo uma pessoa correta, sendo trocada por uma incorreta. Imagina Jesus ali, todo ferido, todo machucado. Aquele filme do Mel Gibson representa bem. E ali, oi, de pé, todo ferido, machucado, ensanguentado, ouvindo o povo gritando bem alto, crucifiquem ele. E solta o facínora. Crucifiquem ele e soltem Barrabás. É melhor ter esse ladrão, esse assassino solto, do que esse Jesus aí. E quantos de nós não somos afligidos de alma dia após dia? E quantos de nós não sofremos rejeição? E quantos de nós somos órfãos até com os nossos pais dentro de casa? Porque não temos o carinho, a atenção e o cuidado, ou não tivemos durante toda a nossa vida. Jesus nos ensina o que é padecer. Isaías diz, ele sabe sim o que é sofrer. Ele sabe sim o que é padecer. Sofrimento ele sabe. E ele levou tudo isso para que você não passasse, porque você continua passando. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem não precisar passar por libertação e isso e aquilo, porque usam esse termo. Eu usei aqui, vou dizer novamente. Uma vez nós fomos ajudar a um pastor. Esse pastor não está mais conosco, congregando na Renovada, e nem crente ele é mais. E nós tentamos ajudar ele de todas as formas. E um dia eu cheguei nesse pastor e falei, pastor fulano, é o seguinte, você precisa de uma ajuda nessa área, nessa e nessa. A pastora vai te atender, o irmão Hamilton pode ser um intercessor, a irmã Lúcia e tal. E ele, tudo bem, ele aceitou. A gente forneceu para ele uma apostila, né? Uma pessoa que lê muitos livros, estuda bastante. Falei, cara, esse cara vai entender a apostila e Deus vai libertar ele. E passamos uma apostila para ele, o fichário, a pastora atendeu ele, coisa e tal. Só que um dia do nada eu fui fazer uma visita para ele, ou ele me chamou lá, sei lá, uma congregação lá, e ele falou, rapaz, esse negócio aqui para mim, para falar a verdade para você, não funciona não. Eu falei, oxe, não funciona? Ele falou, não. Esse negócio aí de libertação, de Neemias, isso aí não... Ué, mas por que você está com esse pensamento agora? Aí ele pegou e falou assim, Isaías 53, versículo 4. Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu falei, é verdade, pastor? Ele falou, é. Eu falei, então por que você continua doente? Então por que você continua com dores? E por que eu posso ver nos teus olhos o teu sofrimento? E é tão doente que negou a sua própria fé, porque nunca conheceu. Nunca.
Porque somente quem conhece como Bartimeu, como Maria Madalena, como a mulher do fluxo hemorrágico, são pessoas que verdadeiramente são curados. Os que não são, são como o jovem rico, que entra no caminho, mas depois sai entristecido porque não entendeu o plano da salvação. Quando Jesus diz para ele: olha, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, você vai ter um tesouro no céu. Não, ele não quis, ele teve a melhor oportunidade da vida dele e ele não abraçou. Aí nós podemos crucificar o jovem rico? Claro que não. Talvez nós faríamos a mesma coisa. A verdade é que o jovem rico não entendeu, assim como esse pastor não entendeu, que nós carregamos as dores e as enfermidades e quando nós entramos na área da libertação, os nossos olhos são abertos, onde nós renunciamos determinadas coisas da nossa vida, onde nós começamos a entender o plano de Deus para a nossa vida, então a nossa vida começa a ser mudada, transformada. Bicho, eu estou quase estourando o horário lá, João. Mas muitos de nós, queridos, não conhecemos plenamente, e então nós passamos com muita frequência por dores, enfermidades na alma, espírito e corpo, que nós podemos entregar a Ele, que nós podemos dizer para Ele: olha, a Tua palavra diz, não culpando ou achando que Ele tem que arrancar isso dentro de nós, mas nós temos que querer que isso seja arrancado, e dizer: a Tua palavra diz que levou sobre Ti, Jesus, e eu não quero mais, me arranca de mim, eu preciso entender isso. Quando a palavra do Senhor diz, pode subir o Ministério do Louvor, lá em Isaías 53, versículo de número 10, diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Agradou a Deus. Não é que deixou Deus feliz, mas o agradou significa: sim, eu preciso entregar Ele para que vocês tenham a salvação e vocês tenham a vida. E tudo aquilo que estava sobre nós, estava marcado em nós e para nós, Ele tomou sobre Ele. Aquela cédula de morte foi paga com o preço de sangue de Jesus Cristo. E agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar, foi para que eu e você nós recebêssemos a cura e a absolvição, através de um amor imerecido. Nós não merecíamos isso, mas independente de merecermos ou não, Ele quis nos dar. Independente do que éramos ou não, Ele nos deu a oportunidade de caminhar nessa terra, de servir, de herdar a eternidade. Nós temos a oportunidade, irmãos, de ter uma vida muito melhor do que nós já temos. Nós louvamos a Deus por poder estar aqui hoje, mas quantos de nós não chegamos aqui com o coração triste, com o coração abatido? E quantos de nós não sabemos o que vai acontecer amanhã? Estamos na incerteza. E o que eu quero dizer com isso é que nós ainda carregamos dores, mas se a palavra diz que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades e as nossas dores. E mais de 2000 anos atrás nós refletimos isso ainda, porque Ele ainda está tirando a enfermidade e as dores daqueles que entendem, daqueles que compreendem, aqueles que abrem verdadeiramente o seu coração e recebem a palavra do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Entregue a Ele as suas dores.